Bom dia, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E eu vou fazer um vídeo hoje referente ao estudo bíblico do livro de Esdras. E eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu para eu fazer esse vídeo. Eu não me sinto muito preparada para estar fazendo estudo bíblico. Porém, foi algo que Deus colocou no meu coração depois de um propósito que eu tinha feito. Que até então eu sempre tive vontade de fazer estudo bíblico, ler capítulo por capítulo, pedir orientação de Deus e tudo mais. Mas nunca me senti preparada, sempre tinha aquela restrição assim no meu coração, coisa minha mesmo. E até para fazer vídeo mesmo também eu sou um pouco assim insegura, sabe? Para fazer, ai meu Deus, essas motos. Para fazer vídeo. Só que eu tava fazendo um propósito com Deus, vou tentar resumir, depois eu explico em outro vídeo o testemunho completo. Mas resumidamente, eu tava fazendo um propósito com Deus referente a um assunto que eu tinha orado para o Senhor. E aí, faltando 15 minutos para acabar esse propósito, o Senhor se revelou a mim aqui em casa, aqui na cozinha, e ele pediu para eu ler esse livro de Esdras e ler o livro de Neemias. E fazer, fazer todas as anotações na Bíblia e anotar no meu tablet, para poder explicar mais ou menos o que é cada capítulo. E assim eu fiz. Eu terminei o livro de Esdras e comecei o livro de Neemias, que tem 12 capítulos. E aí foi algo que queimou no meu coração, então por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu comecei o livro de Esdras, porém, eu li agora o livro de Neemias, eu estou começando a ler o livro de Neemias, e parece, se alguém souber aqui melhor, vocês podem falar também, mas parece que Esdras foi depois de Neemias, mesmo que Esdras venha antes da Bíblia, parece que na história que tá contando, parece que foi algo que aconteceu antes. E depois eu explico o porquê, mais pra frente eu explico o porquê, que eu acho isso. Mas não tô falando isso com certeza, tá? Se alguém que sabe melhor querer falar, também fica aberto aqui. E aí eu comecei a ler o livro. A minha Bíblia é a nova versão internacional, a NVI. Tem outras versões que pode estar um pouco diferente, mas na minha é essa versão. E aí, aqui no livro no primeiro de Esdras aqui ele tá explicando nos primeiros versículos aqui como é que foi esse reinado. E aqui ele fala que no primeiro ano de Ciro, que era o rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pelo profeta Jeremias. Aí aqui ele fala que o Senhor despertou o coração do Ciro. Quem despertou o coração do rei foi Deus. Deus que despertou o coração do rei. Para poder fazer uns termos que mais pra frente ele tá explicando. Que era o termo lá do rei que ele colocava lá como se fosse uma lei, sabe? Entre aspas. E aí, quem despertou o coração do rei daquela época foi Deus. E mais pra frente, ele reforça isso novamente. Quando ele fala aqui que os líderes das famílias de Judá e também os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou. Então aqui ele fala do decreto lá que o rei tinha escrito lá, né, pedido para os escribas lá escrever. E aí aqui ele fala que o que está escrito aqui: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que seu Deus esteja com ele. Ou seja, aqui dá para ver que Ciro tinha os deuses dele lá, mas aqui nesse decreto ele deixa o povo, né, cultuar a Deus. No caso, em Jerusalém, onde estava destruída lá, né? E aí ele fala:
qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele. E vá para Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus em Jerusalém que tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, recebam dos que ali vivem prata, ouro, bens materiais e ofertas voluntárias para que o templo de Deus seja reconstruído em Jerusalém. Então aqui é um decreto que o próprio rei escreveu. Por quê? Porque ele quis? Eu entendo que não. Eu entendo que, porque aqui no começo já fala que foi Deus que despertou o coração do rei para poder fazer isso. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa sociedade atual, tudo que acontece é por permissão de Deus. É porque Deus permite que isso aconteça. Eu levo isso, assim, para nossa atualidade, certo? Então, assim, tudo que acontece é por meio da permissão de Deus. Aqui mostra que Deus colocou no coração para ele escrever esse decreto, autorizando o povo a ir até Jerusalém, Judá, para poder reconstruir o templo. E aí, continuando, além dele dar a permissão, ele ainda manda recursos para isso ser feito. Isso também é muito importante, porque às vezes a gente fica preocupado com as coisas da nossa vida, às vezes a gente fica, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Desde que Deus tenha despertado isso, Deus vai arrumar uma forma, seja com recursos, seja por outras pessoas, por testemunhos, ele levanta pessoas para poder concretizar o que ele quer que seja concretizado. E aqui mais para frente ele fala, então os líderes das famílias, que eu já tinha lido anteriormente, né, que são de Judá e Benjamim e tudo mais, os sacerdotes, os levitas. Aí aqui eu coloquei um marca-texto que está escrito, todos aqueles cujo Deus despertou. Novamente, Deus tinha despertado o coração do rei e agora Deus está despertando o coração do próprio povo, do povo dele, do povo de Israel. Então, ele desperta. E é engraçado aqui, ele está falando que todos cujo coração Deus despertou. Provavelmente tinha pessoas lá que Deus não despertou o coração, que não quis ir, que não quis participar para reformar, né, os muros que tinham caído em Jerusalém. Então, assim, Deus despertou no coração das pessoas. Então, é Deus que desperta o nosso coração de acordo com o nosso chamado, de acordo com o que Ele quer que a gente faça para a nossa vida. Lembrando que não é algo pessoal nosso. Para a nossa vida, para eu conseguir um emprego, para eu conseguir uma casa, para eu conseguir um carro. Não. É de acordo com o que Deus quer. E o que Deus quer? Que o seu nome seja proclamado em todas as nações. Que o seu nome seja falado, testemunhado. E se, durante esse percurso, Deus levantar recursos na sua vida pessoal, amém por isso, graças a Deus. Mas se isso também não acontecer, não quer dizer que você não esteja sendo usado por Deus, aprovado por Deus. Quer dizer que não é o momento de você... Ai, alguém tava me ligando aqui. De você conquistar essas coisas. Ou vai chegar um momento que você não conquiste nada também. O que a gente conquistou já é mais do que o suficiente, que foi a morte de Jesus por nós, pelos nossos pecados. A gente tem que ter esse coração voltado ao Senhor, voltado às obras que Deus quer que a gente faça, primeiramente, para que o seu nome seja glorificado. E aí eu escrevi aqui, eu fiz umas anotações, eu anoto um pouco na Bíblia, mas eu anoto mais no tablet, porque minha Bíblia, ela tem anotação, mas ela é curtinha, assim, não dá pra anotar muita coisa. E aí aqui eu anotei que o que é preciso para Deus despertar os nossos corações. O que você acha que você precisa fazer para Deus gerar esse despertamento? Nem sei se existe essa palavra, mas que Deus desperte algo em você para que você possa falar sobre Ele, para que você possa proclamar sobre Ele. Então, assim, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, ore, jejum, pede para Deus, Senhor, me ajuda a entender sua palavra, me ajuda a mostrar qual é o meu propósito, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer qual que é o meu propósito aqui, qual que é o meu chamado aqui, né, para fazer. E que o Senhor me desperte e me dê coragem também. Mais para frente, nos livros, nos outros capítulos, nos capítulos para frente, Esdras também fala isso.
ele fala, vou dar só um spoilerzinho, que ele fala assim, que apesar do receio que tinham os povos ao redor, construíram altares sobre a base e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Então, assim, não quer dizer que, apesar dos receios, e mesmo que a gente tenha receio, ainda assim, eles construíram um altar sobre a base e sacrificaram holocaustos ao Senhor. Então, mesmo que a gente tenha algum tipo de receio, jejue, ore e pede orientação a Deus, que Ele vai te ajudar. Ele vai te orientar no seu chamado e vai te dar o que for preciso, recursos que for necessário para ser cumprida a palavra que ele quer que seja cumprida. E aí, mais para frente, ele explica o que foi ofertado para que isso acontecesse. Aí vocês podem ler na Bíblia de vocês. Aqui eu vou dar só um resumo que tá falando. Que assim, que mandaram 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, e assim sucessivamente. Eu peço que vocês acompanhem, que vocês façam a leitura. Não se baseiem nesse vídeo, mas assim, vocês peguem a Bíblia de vocês e vocês leiam a Bíblia de vocês. Pedem orientação a Deus, que Deus te revele através da palavra do Espírito Santo, para vocês entenderem. Mas é importante que vocês próprios peguem ali a Bíblia de vocês e leiam. E aí aqui tá falando tudo que foi juntado para poder fazer isso. Então, resumidamente, esse primeiro capítulo fala sobre como Deus desperta corações. Como Deus desperta corações para ser feita a sua vontade. Então, assim, Deus tem o poder de mudar o nosso coração, mudar a nossa visão, não só a nossa, mas as pessoas que estão ao nosso redor, para que o nome dele seja glorificado. Para que seja cumprido o nosso propósito como que Deus quer que nós façamos. Então, assim, não é algo nosso pessoal, mas é algo para a glória de Deus, tá? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro capítulo do livro de Esdras. Espero que vocês leiam na Bíblia de vocês também. Peçam o auxílio do Espírito Santo para ele poder te revelar a santa palavra do Senhor. Amém? Beijo. Até o próximo vídeo.